Boa noite, aleluia, glória a Jesus, noite gostosa para a gente orar, encher nosso coração de fé, né, Luma? Nada como saltar muralhas. Eu estava pensando sobre as maravilhas de Deus na palavra dele, porque para você orar, você tem que trazer à memória as coisas fortes de Deus. Você tem que começar a pensar naquilo que Deus já fez, porque Ele fez, faz e fará novamente. O grande desafio que nós enfrentamos verdadeiramente é crer que Deus nos ama. Ele não é contra nós, Ele é por nós. Então, antes de a gente começar a orar, eu quero encher nosso coração com alguns versículos do poder de Deus. Pega comigo o Salmo 136. Aleluia. Salmo 136, versículo 4. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra nessa noite. Te damos graças pela Tua verdade estabelecida no céu e firmada pela Tua palavra. Que durante a leitura da palavra, Senhor, os nossos corações fiquem cheios de fé, de confiança, de que o Senhor nos ama, que o Senhor é real, verdadeiro, e o Senhor não nega bem nenhum a ninguém, aquele que confia em Ti. O Senhor não nega nenhum bem. E o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. Nós te amamos, Pai. Amamos a Tua palavra. Que seja uma noite de maravilhas para cada um. Que o nosso coração fique cheio, cheio da Tua verdade, Pai. Que haja paz, confiança no nosso coração. Porque o Senhor é bom para nós, o Senhor é bom para nós. Aleluia. Vamos pegar então esse versículo maravilhoso. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pensa um pouquinho, ao único que opera grandes maravilhas, grandes maravilhas. Então, o que será nessa noite que eu preciso, ou que você precise, que Deus não possa fazer? Nós só temos que manter uma posição firme. Pega o Salmo 77. Versículo 13 e 14. E depois eu quero ver um exemplo na Bíblia. Quando Josué orou e o sol parou por quase um dia inteiro. Pensa. Acharam o Salmo 77? 77, versículo 13. 13 e 14. Ora, Jesus, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Então vamos ver algo maravilhoso, notório que Deus fez. Está lá em Josué. É o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 10 de Josué. Versículo 12. Pensa, você orar e o sol parar quase um dia inteiro. Para Josué orar e o sol parar por quase um dia inteiro, significa que Josué tinha uma imagem correta de Deus dentro dele. Nós temos que ter uma imagem correta dentro de nós, a respeito de Deus. Porque quando você vai orar, você tem que crer que Deus é real, que Deus está te ouvindo e que Deus é com você. Ele não é contra você. Você tem que entender que a sua carne
ela não vai buscar a Deus verdadeiramente. A sua carne é religiosa, como a minha carne. E durante o processo do nosso crescimento aqui na Terra, uma imagem de Deus foi formada, segundo aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você viveu. E o papel do Espírito Santo é mudar essa imagem, e uma imagem verdadeira. Então imagina, Josué não era como eu e você, nascido de novo. Mas Josué tinha uma verdade bem estabelecida no íntimo dele. Se você crer e falar para este monte, lança-te no mar, ele vai ser lançado. Eu tenho que falar a palavra. Se você começa a ler a história de Josué, você vai descobrir que Josué, ele ficou no lugar de Moisés, e Josué, ele seguiu a risco o que Deus disse a ele. Deus falou para Josué, Josué, medita na minha palavra, fale a minha palavra, acredite na minha palavra, não fale dificuldades, não fale os teus problemas, fale a palavra. É bonito o dia da gente ouvir isso, mas pensa no seu dia a dia. Você consegue não falar o problema? Você consegue não contar para alguém que você está passando alguma dificuldade? Você consegue contar só para Deus? Você consegue crer nele? Você consegue entrar no teu quarto naquele dia de aflição, erguer as mãos e adorar a Deus, saber que Deus é com você? Para nós chegarmos nesse ponto, existe uma transformação que tem que acontecer dentro de nós. Todo dia você vai orando. Não dá para você ser uma mulher e um homem que diz que é temente a Deus e você não conhece a palavra dele, você não ora. Nós não podemos só ouvir a palavra, nós temos que praticar essa palavra. Você tem que entender que você está no mundo, mas você não é deste mundo. Lembra quando Paulo diz lá em Romanos 12, que nós podemos produzir a 30%, 60% ou 100% da vontade de Deus para a nossa vida? O que significa isso? Deus está feliz com quem produz 30%? Sim, muito feliz. O que significa 30%? Significa que você vai dar só 30% da sua vida para Deus. O restante fala, não, Deus, estou confortável aqui, está muito bom para mim, eu gosto da minha vida, eu gosto dos meus passeios, gosto da minha comida, eu gosto daquilo que eu faço, eu vou para o céu, está bom para mim. E Deus respeita isso, Ele te ama do mesmo jeito que Ele ama aquele que entregou 100% da vida dele para Jesus. Ele disse, olha Senhor, eu entendi, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você fala isso, Cristo vive em mim, significa que você não tem mais nenhuma vontade. Pensa um pouco. Ah, mas vou andar por aí sem vontade? Uhum. A vontade de Deus está completamente preenchida dentro de você, do seu coração. É como se Deus calçasse os meus sapatos e saísse por aí. Ele vai onde Ele quer ir, Ele come o que Ele quer comer. Hoje ele não quer comer, hoje ele quer jejuar, hoje ele quer adorar mais, hoje ele quer visitar a Giovana, ele não quer visitar a Ciciane, ele quer ir na casa da Giovana. A minha vontade não é na Giovana, eu quero ir na Ciciane, mas Deus diz, não, você vai na Giovana. É você entender que esse 100% bem estabelecido muda não só a sua vida, muda a sua família, muda a tua cidade, muda teu país. Pensa um pouco comigo. Qual é o seu planejamento para o futuro? O que você planeja para o futuro? Porque o nosso futuro está bem estabelecido em Deus. A Bíblia diz para você que o seu lar não é aqui. Então pensa. A sua casa não está aqui, você nasceu de novo. Tudo que você tem é emprestado.
Você é mordomo dele. Você não vai ficar para sempre nessa terra. Tudo que você construir de futuro nessa terra vai desaparecer. O seu futuro está garantido na eternidade. Você tem que trabalhar para você juntar tesouros na eternidade, porque lá é sua casa. O Mário, nosso irmão na fé, ele passou alguns anos no Japão. E ele trabalhou duro no Japão. No Japão, ele não comprava nada, ele vivia em um lugar onde ele só pensava em economizar para mandar todo o dinheiro para o Brasil, para a esposa dele investir. Porque ele tinha uma família. Então ele trabalhou duro, acho que por uns 4 ou 5 anos no Japão. Mas ele não construiu nada no Japão. Ele não comprou nada no Japão. Ele não comprou nenhum carro no Japão. Mas ele comprou aqui. Tudo ele mandou para o Brasil. É o mesmo princípio. Nós estamos aqui, não importa se o carro é emprestado, se o carro é meu, se é bicicleta, não importa se eu ando com os meus pés, vai passar. Tudo isso vai passar. A eternidade nos aguarda. Então você tem que entender que você é uma filha de Deus vestindo a roupa de uma advogada, de uma dona de casa, de um empresário. Não importa, mas você é filho de Deus na essência. Então Deus quer que você funcione muito bem na sua família, na sua casa. Então pensa, não é a sua vontade no casamento. Você é a mulher sábia que edifica seu lar. Você é um homem de mãos santas. Então você olha para a tua família, você é o sacerdote. Você acorda e você adora a Deus porque a sua casa está firmada em uma verdade. Jesus disse para nós, olha, quando o fim estiver se aproximando, eu vou dar um conselho para vocês. Orem, vigiem, para que vocês escapem de toda a calamidade que vai vir sobre a terra. Então ele deu um conselho para você e para mim. Se você não vigiar e não orar, você vai escapar? Não. É culpa de Deus? Não. De quem é a culpa? Sua? Porque ao invés de você dominar suas emoções, porque o grande problema que nós enfrentamos são as nossas emoções. Porque tem pessoas, tem irmãos na fé que nasceram de novo, mas eles são completamente dirigidos pelas suas emoções. E nós não devemos ser dirigidos pelas nossas emoções. Nós temos que submeter as nossas emoções a uma verdade. Isso não acontece da noite para o dia. É um treinamento. Nós temos que ter uma consciência de quem nos tornamos em Cristo. O nosso trabalho, o seu único trabalho, como o meu trabalho, é descansar no trabalho de Cristo. Só isso. Deus não tem problema com dinheiro. Ele não se importa que você tenha muito dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Deus se importa se você ama mais ao dinheiro. Ele se importa quando você se torna escravo do dinheiro. Ele quer que o dinheiro seja teu escravo. É muito diferente. Então nós temos que, nessa noite, o nosso grande desafio é compreender que o nosso Deus opera, é o único que opera maravilhas. É o único que tem poder para fazer infinitamente mais. É o único que pode mudar sua casa, seu casamento, sua família. Mas não é uma questão de, mas vai demorar quanto tempo? Não importa o tempo. É você crer que Ele é o único que pode operar maravilhas. É o único em quem você pode confiar, em quem você pode ter no seu coração a determinação de que o seu filho não vai perecer. Deus quer que cada um de nós estejamos crescendo saudáveis. Crescer saudável. Ele quer que o seu filho cresça saudável. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso. Então olha só o que aconteceu.
Pensa, glória a Deus, aleluia. Josué 10, versículo 12. Então, estavam numa batalha. Israel precisava vencer. Deus disse para Josué que eles iriam vencer. Só que Josué olhou e o dia provavelmente devia estar terminando. E ele olhou e percebeu que quando a noite chegasse, eles teriam que parar porque ninguém iria conseguir lutar à noite. E ele pensou, eu preciso de tempo. Se eu tiver tempo, nós vamos vencer. Eu preciso que o dia não termine, a noite não pode chegar. Porque se nós continuarmos, se nós não pararmos, nós vamos vencer. Então o que ele fez? Ele orou a Deus. E olha só. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Pensa, para o sol parar, todo o universo teve que parar. Todo o universo parou. Isso é simplesmente sobrenatural. Ninguém consegue fazer isso. Só Deus pode fazer isso. O único que opera maravilhas no nosso meio. Agora pensa, como que Josué pôde crer que se ele falasse, Deus iria atender? Josué conhecia Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Sabe por quê? Quando o diabo chegar para você com mentiras a respeito de Deus, você conhece o seu pai, você não vai acreditar. Quando o diabo chegar para você e falar que é Deus que está tirando o seu dinheiro, para você ficar mais humilde, você não vai acreditar. Quando o diabo chegar e falar para você que ele quer, que é Deus trazendo doenças para sua casa, você não vai acreditar, porque você sabe que Deus opera maravilhas no nosso meio. Deus é Ele que cura, é Ele que sara. Esse mesmo Deus que atendeu a oração de Josué é o mesmo Deus que está comigo nessa noite, que está com você aqui. Então pensa um pouco, qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está tendo? Que Deus não possa resolver para você. Mas você crê que Deus pode fazer? Esse é o nosso desafio. Crer que Deus é por nós. Não é contra nós, Ele é por nós. Você acha que Deus não está interessado na salvação da sua casa? Lógico que sim. Mas Ele conta com você. Você vai dar 30%, 60%, 100%? Quanto que você vai dar da sua vida para Ele? Para você entregar 100% da sua vida, você tem que conhecer Deus. Ninguém entrega a vida para alguém que não conheça. Você não vai confiar sua vida em alguém que você não conhece, que você não sabe que Ele é por você. Você vai ficar inseguro. Ah, mas se Deus me mandar lá para a África? Ah, mas se Deus mandar eu entregar tudo, que nem foi para o jovem rico? Entrega tudo que você tem. Ah, eu não quero entregar tudo. Quando você pensa, ah, eu não quero entregar tudo, significa que você não conhece ainda o teu Pai Celestial. Você precisa conhecer o coração dele. Ele quer trazer entendimento para você. Ele quer trazer entendimento para mim. É por isso que eu gosto de pensar, eu fico pensando, como que Josué teve esse pensamento de falar, vou mandar o dia parar. Eu vou falar para Deus, eu vou dizer, sol, eu sei que Deus vai me atender. Ele deu uma ordem para o sol. Ele não falou, Deus, para o sol. Ele disse, sol, se detenha.
Ele usou da autoridade dele. Nós temos uma autoridade. E nós, infelizmente, não usamos a nossa autoridade como deveríamos usar. Porque nós pensamos pequeno. Você acha que Deus não quer abençoar a empresa onde você trabalha? Sim, Ele conta com você, Ele quer abençoar essa empresa. Ele precisa da sua autoridade. Mas será que você é tão egoísta que você não quer que só algumas pessoas prosperem nessa empresa? Ah, mas se eu falar e Deus vai prosperar o João. Eu não gosto do João, acho que o João é horrível. Nosso Pai é generoso, Deus se importa com as pessoas. Deus quer abençoar todas as pessoas. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos sejam salvos. E Deus conta comigo e conta com você. Continuando. Versículo 13, continuando no versículo 13 ainda, a segunda parte. Não está escrito, não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Acha que Deus não peleja por você e por mim? Acha que Deus não vai ouvir a sua oração? Lógico que vai. Nós só temos que encher nosso coração de fé. Fé nesse Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que se importa. Pega Tiago, vamos ver outra pessoa que não era do Novo Testamento, eram os santos do Antigo Testamento, que não eram chamados de filhos de Deus. Pega Tiago, capítulo 5. Depois de Hebreus, lá no final da Bíblia se encontra Tiago. Último capítulo de Tiago, versículo 17 e 18. Elias também orou. E não choveu por 3 anos. Pensa. Tiago capítulo 5, versículo 17. Fica pensando em Josué naquele dia na batalha, eles venceram. O sol, o universo inteirinho parou. Oração de um homem. E nós estamos numa posição melhor do que de Josué. Nós nascemos de novo. Josué não era chamado filho de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Quem fez o sol parar quando Josué orou? Foi o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito poderoso. O poder de criar todas as coisas é do Espírito Santo. Deus falou, haja, falou a palavra, e quem fez foi o poder do Espírito. Ele que fez todas as coisas. O poder, quando Jesus falava e orava, quem executava? O Espírito Santo. Quem está na terra comigo e com você hoje? O Espírito Santo. Por isso, quando você passa tempo orando em línguas, isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Quando você se entrega para o Espírito Santo, isso é humildade. Você está confiando nele, confiando que ele está orando o melhor por você. O plano perfeito do Espírito de Deus é o Espírito Santo que vai revelar para você. Deus quer te ajudar em tudo. Deus quer que você vença todas as situações e circunstâncias nessa terra. Porque nós estamos vivendo em um mundo cheio de problemas, de aflições, de perigo, o tempo todo tem perigo. São vírus, bombas, pessoas loucas, pessoas que estão totalmente insanas. E é Deus te guardando, guardando a sua casa, seus filhos. E você tem que crer nisso. E como que você vai crer? Como que a fé vai vir se você passa o tempo todo só ouvindo as notícias do mundo? Quando que você vai ouvir a notícia do céu?
Nós temos que ouvir as notícias do céu. Nós temos que prestar atenção no que a Bíblia diz. Porque Deus, Ele é incrível. Ele é o todo suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Você tem o todo suficiente com você. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se você se dispor para Deus, para ir atrás dos perdidos, tudo que o mundo corre atrás, Ele vai te dar. Porque você diz, Pai, eis-me aqui, eu quero ir atrás dos perdidos, porque eu sei que o Senhor ama os perdidos. Estou disposto, estou disposta a ir atrás dos perdidos. Ele não vai te negar nada. Tudo que você precisar, financeiramente, emocionalmente, Ele vai te dar. Mas você precisa passar tempo com o teu Pai Celestial. Você precisa entrar naquele lugar secreto. Você precisa passar tempo orando, conhecendo a palavra. Não só ouvindo a palavra, mas praticando a palavra, colocando em prática a palavra de Deus. Olha só, está escrito no versículo 17 de Tiago 5. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ele orou e não choveu. Ele orou de novo e veio a chuva. Vamos ver esse poder na vida de Jesus. Pega João, capítulo 11 de João. Vamos ver sobre a ressurreição de Lázaro. Não vou ler a história toda. Pega o versículo 39. Pensa uma pessoa morta há 4 dias. Não foi uma pessoa que acabou de morrer. 4 dias. Era impossível alguém falar, não, ele estava vivo. Foi só um mal súbito. Mas foram 4 dias. Pensa, você está lá na sua casa e Deus fala, olha, vai ao cemitério, manda abrir a cova e eu vou ressuscitar. Você tem que ter muita força, muito entendimento. Realmente você conhece o coração de Deus para ouvir a instrução. Já ter coragem de chegar no cemitério e falar, olha, pode abrir aqui a sepultura, pode abrir o caixão, eu vou orar. E vai voltar. Isso aconteceu. Foi uma intercessão poderosa de Jesus e Deus ouviu. Esse choro de Jesus não foi um choro, ele chorou, ficou emocionado. Foi profundo do coração dele, de intercessão ao Pai dele, que gerou vida, que aconteceu imediatamente. Eu lembro da história que o pastor Dave contou, que havia um feiticeiro, e ele era um homem muito ruim, fazia muitas coisas erradas, ele era um feiticeiro. Ele tinha 4 filhos. E um evangelista evangelizou os 4 filhos dele, e os 4 filhos se converteram. E ele ficou muito irado, e ele quis matar esse evangelista. E ele fez de tudo para o evangelista morrer. Mas o evangelista não morreu. Todas as feitiçarias, todos os demônios que ele conseguiu invocar. Nada. Pelo contrário, ele morreu. E os filhos ficaram desesperados. Ele fala, não, meu pai não pode ir para o inferno. Eles amavam o pai. E eles se recusaram a enterrar o pai. Eles começaram a orar, os 4 começaram a orar, começaram a orar.
E estava dando o horário, tinha que ter, e passou um dia, eles não deixavam, eles clamavam a Deus, eles não saíam, eles oravam, e adoravam, e adoravam. E o pai ressuscitou. E quando o pai ressuscitou convertido, porque ele, quando ele morreu, ele disse, ele teve uma visão, ele foi para um lugar horrível, e antes que ele entrasse naquele lugar havia um homem, ele descreveu exatamente Jesus, como está em Apocalipse. Ele nunca tinha lido a Bíblia. E aquele homem disse para ele, você vai voltar, por causa da oração dos seus filhos. E ele voltou, e se converteu. Porque ele sabia, ele viu o lugar horrível que ele estaria aprisionado para sempre. O inferno é real, não é uma brincadeira. Pensa nos seus entes queridos indo para o inferno e você conhece a palavra? O que você está fazendo para que eles estejam salvos? Nós temos que interceder, temos que orar por eles. Você não pode simplesmente olhar para sua mãe, para o seu pai, que você sabe que eles não são salvos. Não é uma questão de religião. Ah, meu pai é muito religioso, vai em tal lugar. Mas tudo bem, mas ele nasceu de novo? Seu pai nasceu de novo? Sua mãe nasceu de novo? Ah, mas eles são tão bons, Não é uma questão de ser bom, é uma questão de nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entrar no céu. Todos nós um dia estaremos diante de Deus em um julgamento. Eu quero que toda a minha parentela esteja indo para o céu. Até aquelas que eu nem sei que são meus parentes. Mas eu oro, eu quero que todos os meus parentes, falo, Senhor, eu não sei quais são os meus parentes, mas eu quero todos eles no céu comigo. E nós oramos, porque eu não quero a minha parentela no inferno. Jesus foi ao inferno para você não ter que ir. E Deus é fiel, Ele vai atender a sua oração. Enquanto a sua parentela não se converteu, o Senhor está lá, mandando pessoas e pessoas. Mas você tem que se posicionar em oração, para que a sua casa seja salva. E olha só, vamos ler então. Versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aleluia! Então pensa um pouco nessa noite. Vamos orar um pouco agora. Eu acho que o seu coração já está ficando quente. Espero que sim. Né, Takao? Vamos ter o coração quente. Vamos confiar que Deus está olhando para nós. Porque isso é verdade. Então pensa na oração de Josué. Todo o universo parou. Deus era com eles. Deus parou o universo para eles vencerem. O que será que Deus pode fazer para que você vença agora? Toda doença foi parada na cruz. A doença foi vencida, ela foi vencida pela cruz de Cristo. Ela foi parada, detida pela cruz de Cristo. Ela não pode te matar. Jesus morreu no teu lugar para você ter vida e vida em abundância agora. Então você tem que ordenar para essa enfermidade cair do seu corpo.
Você tem que ordenar que essa surdez esteja indo embora. Pai, nós te damos louvor nessa noite. O nosso coração se enche de gratidão. O mesmo Deus que estava com Josué está conosco nessa noite. O mesmo Deus que estava com Elias está conosco nessa noite. O mesmo Deus que opera maravilhas, o único que opera maravilhas, o único que sara, o único que traz a memória de volta, a nossa memória restaurada, o único que tem poder para restaurar a nossa memória, para trazer de volta a nossa memória. Nossa mente é sarada, o nosso coração é um coração novo, os nossos músculos são novos. Muito obrigada, Pai, porque os nossos rins funcionam. Muito obrigado, o nosso organismo funciona perfeitamente. Toda doença tem que cair de nós nessa noite. Toda miséria vai embora da nossa casa. Todos os caminhos que o diabo tentou fechar para que a provisão do nosso Pai chegasse aos nossos celeiros, nós dizemos nessa noite: diabo, você solta toda a provisão que o nosso Pai Celestial enviou para nós antes da fundação do mundo. Você saia do nosso caminho, solta os nossos filhos, nosso marido, toda incredulidade, todo esse vento contrário cessa. Nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Teu amor leal. Tu és a nossa força, a nossa rocha. Tu és a nossa provisão. Tu és tudo para nós. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ressuscita as coisas mortas na nossa vida. O mesmo Deus que disse: Lázaro, vem para fora, diz para nós que todos esses problemas se tornam nada diante da Tua palavra, Pai. Todos os ventos contrários, eu digo, cessem agora e imediatamente. Doença caia de nós, pelo poder do nome de Jesus. Todo mal vai embora da nossa casa, todo mal vai embora da nossa vida. Toda resistência de Satanás seja quebrada nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és tudo para nós, Tu és a nossa vida, nós Te amamos. Santo de Israel, bendito Deus, Deus socorro presente na angústia para nós. Obrigada, Pai, pelos nossos celeiros que transbordam. Obrigada pelo vivo caminho que Cristo abriu diante do Teu trono, Pai. Obrigada porque diante de nós existe um vivo caminho. Os nossos pés não erram o caminho. Não viramos para a direita, não viramos para a esquerda. Continuamos firmes, Pai, olhando esse caminho santo. Obrigada pelos nossos pés firmados na rocha. Obrigada, Pai, pelo canto de vitória que o Senhor coloca dentro de nós. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória nessa noite. Ao Senhor pertence o domínio, só ao Senhor pertence o domínio e poder. Não, só o Senhor é digno de honra e glória. Só o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Só o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Tu és o Santo de Israel que não dormita, não cochila. Tu és o Santo de Israel que está conosco. Tu és santo, 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 santo. Tu és o nosso bom pastor. Tu és o nosso bom pastor, de nada temos falta. Tu és aquele que refrigera a nossa alma nessa noite. Não temos angústia, não temos medo. O Senhor está conosco, refrigerando a nossa alma. É o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. É o Senhor que está conosco, operando maravilhas. Ao único que é digno, louvor e honra. Obrigada por essa noite, Pai, aonde o Senhor operou maravilhas no nosso meio. Onde nós fomos sarados, curados, providos, Pai. Muito obrigada pela paz, maravilhosa paz, perfeita paz, gloriosa paz. Adoramos o Senhor da paz, podemos deitar e dormir em paz a noite toda. Podemos dormir em paz a noite toda. O Senhor é conosco, o Senhor é maravilhoso. O Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Muito obrigada por essa noite gloriosa, Pai. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Pega o Salmo 62, já estou terminando. Aleluia.
Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Salmo 62, em homenagem ao ano do meu nascimento. Oh, glória! Brincadeira! Oh, Jesus! Só para descontrair um pouco. Ai, ai. Versículo 11, Salmo 62, versículo 11. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder pertence somente a Deus, não ao diabo. A Deus. Ele tem poder. Olha Isaías 26. Glória a Jesus. Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito, aquele que tem a mente que é firme, cujo propósito é firme, uma mente firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Perpetuamente. E para terminar, vamos para Efésios. Aleluia. Lembrando que estamos na semana de oração, pela manhã, das 7 às 8, você pode estar conosco. E vamos nos preparar para um grande desafio do mês de março. E março fará 15 anos que nós estamos aqui. 15 anos que estamos com o CNPJ, que saímos da minha casa, alugamos este lugar. Então o que eu pensei? Que março tem que ser um mês poderoso para nós. E só existe poder naquele que ora. Tem que ser um mês de muita oração. E aí eu conversei com Ala, conversei com o pastor Gary, com o pastor Bronchi, e nós vamos fazer. Primeiro, dia 1º de março, cai numa sexta-feira. Olha que incrível. Nós temos tirado toda sexta-feira para ficarmos orando aqui das 8 às 6 da tarde. São 10 horas de oração em línguas. Então, estou convidando você no dia 1º de março para ser o meu parceiro, minha parceira de oração. Passar um período orando em línguas. Se você quiser ficar comigo o dia todo, aleluia, vou amar. Das 8 às 6, um bom desafio para a nossa alma. Né, Darcizinha? Firme como uma rocha. Das 8 às 6. E aí nós vamos pegar a semana do dia 4 ao dia 6, na parte da manhã, das 7 às 8, para nós estarmos orando aqui também. E na outra semana, na terceira semana, vamos pegar a semana toda de ensino. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, na segunda, o pastor Alan vai estar ministrando, sabe que vai ser às 7 da noite. Na terça-feira, o pastor Bronchi, às 7 horas também. Vamos estar orando, e vai ser uma semana maravilhosa. Na quarta-feira à noite, o Alan vai estar ministrando. Na quinta-feira, o pastor Gary. Na sexta-feira, o Alan novamente. E na outra semana, já é a última semana do mês, lembrando que todas as sextas-feiras do mês de março estaremos aqui das 8 às 6. Então, se você não puder vir no 1º de março, você pode vir no dia 8, você pode ir uma sexta-feira do mês de março, você vai conseguir chegar aqui. Tenho certeza? Aleluia! E na última semana, no dia 27, é uma quarta-feira, a Marilis ministra. No dia 31 também é um domingo.
31 de março, último domingo do mês, a Marilis ministra também. Aleluia. Então vamos ler Efésios 6, versículo 10. Paulo falando, fechando o livro, a carta aos Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos inflamados contra nós, lança. E qual é o escudo? O escudo é da fé, para você apagar cada um deles. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem. Como você vai conseguir fazer tudo isso? Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo. De que jeito? No Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então a prática da oração em línguas é fundamental para você ter uma mente firmada, fortalecida nessa verdade de que só o Senhor opera maravilhas. Só Ele opera maravilhas. Então vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião. Aleluia. Vamos adorar aquele que opera maravilhas. Aleluia. Comece a adorar no seu lugar. Comece a dizer para Deus que Ele é bom, que Ele é extraordinário, que Ele é maravilhoso. Abre a sua boca nessa noite e diga: Pai, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Fecha teus olhos, não liga para ninguém. Não deixa a sua alma incrédula te impedir. Não deixa a sua alma envergonhada impedir que você diga para Deus que Ele é tudo para você. Pai, Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Tu és o meu bem maior. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Tu és santo, santo, santo. Tu és o único que opera maravilhas no nosso meio. Tu és o único que tem poder. Somente o Senhor tem poder. O poder pertence somente a Ti, Pai. Somente o Senhor tem poder. O nosso coração está cheio de gratidão nessa noite. Somente o Senhor opera maravilhas, maravilhas no nosso meio. Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso. Tu és o Deus todo suficiente. Tu és todo suficiente. Tu és incrível. Tu és simplesmente incrível. Tu és poderoso demais, poderoso demais. Te amamos, Pai, amamos a Tua palavra. Amamos a Tua palavra, Te amamos, Espírito Santo. Foi o Teu poder que trouxe Lázaro para fora da morte. Foi o Teu poder que trouxe Lázaro para fora da morte. Não pôde segurá-lo. Nessa noite é o Teu poder arrancando a morte aonde ela está. Aonde você estiver operando morte, nessa noite a vida de Deus entra no teu lugar. Aonde você está operando nessa noite no nosso meio morte, nós dizemos vida. Nós dizemos vida, vida, vida. Onde a morte está operando nessa noite, nós falamos vida. Nós falamos vida. Você é desalojada desse lugar. Você é desalojada deste lugar. Você é desalojada deste lugar. Em nome de Jesus. Morte, você é desalojada. A vida entra, a vida do Senhor entra no teu lugar. Muito obrigada, Pai, por essa vida abundante. Temos vida abundante.
Temos vida abundante, vida operando em nós. É a vida de Deus que opera em nós, não é a morte que opera em nós. É a vida do nosso Pai operando em nós, operando neste lugar. Muito obrigada, Pai, pelos nossos celeiros fartos. Muito obrigada pela tua provisão. Muito obrigada, Pai, pela restauração. Muito obrigada pela tua paz. Tu és o Senhor da paz, Tu és o príncipe da paz, Tu és aquele que opera maravilhas nesta noite, neste lugar e pela internet. Tu és o Senhor que está operando maravilhas, maravilhas, maravilhas. E o nosso coração tem muita gratidão. Confiamos em Ti, confiamos no Teu amor leal. Tu és simplesmente extraordinário, maravilhoso, glorioso é o Teu nome, Pai. O Teu nome é poder, o Teu nome é poder. Obrigada pelo poder liberado sobre a igreja nessa noite, Senhor. Muito obrigada pelo Teu poder operando nas nossas petições nessa noite. Nós vamos colher frutos da nossa oração desta noite. E o nosso coração se enche de gratidão. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és santo. Tu és o único digno de todo louvor, de todo louvor, de todo louvor. E o nosso coração, Pai, Te ama. Nós Te amamos, Pai. Nós confiamos em Ti. Amém.